Olá pessoal, bem-vindos ao canal Costuras e Retalhos e hoje eu vou ensinar um tapete de retalhos em patchwork lindo e fácil de costurar. Eu vou usar apenas quadrados para costurar esse tapete. Vou usar também 3 cores diferentes, tá bom? De quadrados. Então vamos lá, esses quadrados amarelos e esses aqui pretos de bolinha, eles têm a mesma quantidade e o mesmo tamanho. Aqui do amarelo são 11 quadrados de 11 por 11. Do preto de bolinha branca também são 11 quadrados medindo 11 por 11 centímetros. E aqui desse meu estampado são 23 quadrados medindo 10 por 10. Vou deixar esses aqui de lado um pouquinho, porque agora nós vamos trabalhar com esses amarelos e os pretos. O que eu vou fazer? Eu deixei apenas alguns aqui para demonstrar o que eu vou fazer. Eu vou sempre pegar um do amarelo, um do preto, colocar direito com direito, e eu achei melhor eu traçar a diagonal em todos os amarelos. Para mim tava mais fácil, tá? Então, ó, já tinha traçado a diagonal, sempre coloco aqui, ó, direito com direito. Aqui eu quero dar uma dica, ela é uma dica profissional de patchwork, mas que qualquer um de vocês vão entender do que eu estou falando. Para que vai servir essa dica que eu vou te dar aqui? Para esse quadrado ficar perfeito. Olha só, a gente identifica o fio do tecido, então eu tô vendo que o fio do tecido aqui desse amarelo está nesse sentido. E aqui do preto eu coloquei neste sentido, então ó, eles estão opostos. Do preto vai ficar aqui, do amarelo aqui. Por que isso? Porque agora nós vamos passar 2 costuras em todas essas peças, uma de cá e a outra de cá da diagonal. Depois que eu passar a costura, eu te mostro o porquê dessa inversão dos fios do tecido, tá bom? Então agora, bora costurar! Já recorto em cima daquela diagonal traçada, tiro os biquinhos, e isso eu vou fazer em todos eles. Aqui eu tô demonstrando apenas em alguns, só para você entender, tá? Feito isso, aí eu vou levar no ferro e vou tombar a costura de todos eles aqui para o lado do tecido mais escuro. Então, olha só, já costurei essas partes aqui, né? E agora eu vou te explicar o porquê que eu falei para inverter o fio do tecido. Porque depois dessa peça pronta aqui, tanto o fio do tecido dessa parte amarela quanto o fio do tecido dessa parte preta, eles saíram no mesmo sentido. E isso serve para que essa peça aqui fique bem retinha, ela não fique torta. Então, isso é uma dica profissional de patchwork para você. Mesmo que você for uma completa iniciante, segue aqui do jeitinho que eu tô te falando, que tenho certeza que a sua peça vai ficar perfeitinha, tá bom? Então, agora, o que é fazer? Nós vamos costurar sempre, agora eu vou pegar aqueles quadrados do meu tecido estampado e sempre costurar, ó, desse quadradinho de 2 cores, um do estampado, um do quadradinho de 2 cores e um do estampado, e assim por diante, tá bom? E aí nós vamos formar carreiras. Vamos começar.
Olha só, montei aqui 2 carreiras como exemplo para você, costurei, né? 2 carreiras e agora a primeira dica que eu quero te dar, porque esse trabalho é super simples, mas você tem que prestar atenção em algumas coisas. Eu até sinalizei na hora que eu estava costurando ali essas carreiras, por exemplo, aqui a posição dessa parte preta minha aqui. Note, ó, que todas elas ficaram na mesma posição. Aí para você, eles estão do seu lado esquerdo para baixo, tá? Então, em todas as carreiras que você for montar, sempre observar isso. Pega uma cor como exemplo, aqui no caso eu estou usando, estou me orientando pelo preto, né? Então, todos estão aí para você apontando para a esquerda, para baixo, ok? Ó, tanto nessa carreira, olha, quanto nessa aqui, tá? Se eu virar a carreira, ó, ele vai ficar para a direita, para o alto, e a mesma coisa vai acontecer com este aqui, certo? Então, primeira dica é essa aqui, a posição aqui no meu caso desse tecido preto. Segunda dica, todas essas quantidades desses quadrados que eu te passei, você vai conseguir formar 3 carreiras, começando aqui pelo tecido estampado e também terminando aqui, ó, com o tecido estampado. Então, são 3 carreiras, né? Começando e terminando pelo tecido estampado e 2 carreiras começando por esse quadradinho de 2 cores. Então, essa carreira, ela começa pelo quadradinho de 2 cores e também termina com o quadradinho de 2 cores, tá? Isso eu estou falando é para a quantidade que eu te passei aqui. Depois, se você quiser aumentar ou diminuir a quantidade de peças, aí você ou aumenta a quantidade de quadrados ou diminui a quantidade de quadrados, ok? Então, agora é muito simples. Eu sempre vou pegar uma carreira que começa aqui pelo tecido estampado e uma carreira que começa pelo quadradinho de 2 cores, tá? E aí, colocar uma com a outra, sempre vou intercalando uma carreira com a outra. E agora vem uma dica também. Olha só. Aqui eu tombei as costuras sempre para o lado dos estampados. Por quê? Porque o estampado, ele não tem costura nada, ele é um quadradinho inteiro, então ficou fácil. Então, eu tombei tudo para o lado do estampado, porque agora, ó, na hora de costurar uma carreira com a outra, aqui o encontro vai dar certinho, porque aqui tá tombado para cá e aqui tá tombado para lá. E assim vai ser por toda a costura entre as carreiras, tá bom? Então, olha lá, fica facinho de bater uma costura com a outra. A gente já encontra aqui, ó, certinho. Você vai ver como que vai ficar fácil de costurar e esse encontro vai ficar perfeitinho, tá? Então, agora, ó, é só alfinetar com toda a calma e todo cuidado aqui para ficar essas costuras bem feitinhas, fica bem fácil. E aí, bora costurar todas essas carreiras. Ao todo serão 5 carreiras, ok? Então, vamos aqui costurar tudo. Bom, costuradas as 5 carreiras, né? Agora eu vou costurar esse meu trabalho na base. Então, aqui eu tô com uma base, ela é de brim, é um brim mais grosso e ela mede 50 por 82.
Aqui eu marquei o centro, tanto nesse sentido quanto nesse, mas é só mesmo para ter uma certa orientação, porque o que eu vou fazer aqui agora? Esse trabalho, ó, ele é feito composto de 5 carreiras, então, ó, aqui ao longo do trabalho eu marco mais ou menos o meio, tá? Ponho aqui, ó, mais ou menos aqui em cima, ó, no rumo aqui tá o meio entre as carreiras e aqui onde eu dobrei tá o meio ao longo das carreiras, certo? Posiciono mais ou menos aqui em cima dessa linha que eu já tracei, tudo certinho e ó, trago pra cá. Isso é só mesmo para o trabalho não ficar torto, tá bom? E agora eu venho, alfineto essa parte de cá, porque não sei se você observou, mas eu terminei de costurar entre as carreiras, tá aqui a costura onde eu terminei, tá? Tá aqui, ó. Então, eu alfineto toda essa parte de cá para nada sair do lugar, certinho? Venho, dou uma esticadinha. Aqui, eu já bati mais ou menos a ferro, tá? Mas se alguma coisa, alguma costura assim virou, você organiza aqui com a mão mesmo, tá? E vamos alfinetar tudo, essa parte de cá, que é a parte maior, né? Por quê? Porque agora aqui, essa outra parte de cá tem que ficar solta, porque eu só vou dobrar aqui, ó. Como eu alfinetei a outra parte, né? A parte maior, nada vai sair do lugar. E aqui, ó. É lógico que essa base tá sobrando um pouquinho. Então, agora, ó, é só passar uma costura aqui, prendendo este trabalho na base, tá? Porque aqui eu já, ó, já alfinetei tudo desse lado de cá, certo? Vou passar a costura aqui, depois abro, o trabalho vai estar fixo aqui. E depois vou fazer a costura aqui em volta também. Então, agora, vamos costurar! Bom, você viu que eu fiz uma costura lá por dentro, né? E aqui já rebati uma costura aqui na volta toda para acabar de fixar o trabalho, né? Aqui na base. Então, agora é só recortar o excesso aqui do forro, né? Porque, do forro não, desculpa, da base. Mas eu ainda vou deixar mais ou menos 1 centímetro aqui no entorno, tá? Então, eu só vou marcar aqui para ficar mais certinho e aí venho recortando tudo.
está o meu tapete prontinho. Agora, conta para mim aqui nos comentários o que você achou desse modelo de tapete. Legal, né? Bacana. O meu tapete ficou com medida final de 47 por 80. Lembrando que você pode aumentar ou diminuir o tamanho do seu tapete, aumentando o número de quadrados e de carreiras. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva e ative o sininho das notificações. Nós temos vídeos novos 2 vezes por semana, sempre às terças e sexta-feiras, a partir das 14 horas. Ative o sininho das notificações, porque assim você será notificado e você não perde nenhum vídeo quando eu postar aqui no canal, tá bom? Já deixa um like, porque eu tenho certeza que esse modelo de tapete vai valer o seu like, tá bom? Compartilha com as amigas também, assim várias pessoas podem costurar um tapete lindo e fácil em patchwork como esse, e o melhor, aproveitando aqueles retalhos pequenos que tem em casa. Você pode fazer esse tapete também bem colorido, que fica bem legal. Agora vão aparecer aí outros 2 vídeos muito legais de outros modelos de tapete também super fáceis de costurar. A gente se encontra lá no próximo vídeo. Tchau, tchau!